Queria conversar com você sobre duas coisas que estão no meu coração. Uma é a Páscoa e outra é a pandemia. A Páscoa é a principal festa cristã. A Páscoa é o momento onde a gente celebra a libertação, seja no Antigo Testamento, da libertação do povo do Egito, seja no Novo Testamento, onde a gente é liberto do poder do pecado. Nesse dia, a gente comemora a liberdade no seu sentido mais profundo. Páscoa é o momento onde a gente pensa e reflete sobre a liberdade que Cristo pode construir no nosso coração. E relacionar isso com a pandemia e com toda a história é muito interessante e muito útil nesse tempo. Agora imagina como que as pessoas celebravam a Páscoa durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial. Será que as pessoas tinham ânimo? Será que as pessoas tinham esperança? Será que as pessoas realmente eram tocadas pelo significado? Será em momentos como 11 de setembro, a Páscoa seguinte, será que essa Páscoa é capaz de comunicar ao nosso coração um significado de recomeço, de esperança? Eu acredito que em momentos difíceis como a gente está vivendo, a Páscoa se torna ainda mais significativa. Porque se a gente vive no meio de conflitos, de incertezas, a Páscoa é aquela que nos envolve com um sentimento de esperança. É aquela que nos envolve com um sentimento de paz produzida pela verdade de que Ele ressuscitou. O poder da ressurreição é capaz de reconfigurar todos os seus sentidos. E pensar na Páscoa a partir do poder da ressurreição é tão importante nesses dias, porque se a gente não tiver mergulhado nesse conhecimento, é tão fácil a gente ser engolido pela ansiedade, é tão fácil a gente ser engolido pelas nossas crises, é tão fácil ser engolido pelas notícias que a gente escuta, as notícias de pessoas que a gente ama que acabaram morrendo ou que estão sofrendo de alguma forma. Meu desejo para você nessa Semana Santa é que o poder da ressurreição, que requalifica e reorganiza toda a sua vida, todas as relações que existem, possam produzir no seu coração esse sentimento de esperança. Porque a gente fala sobre tantas coisas, mas eu queria que você pensasse quais são as principais palavras que a Páscoa precisa produzir no seu coração. E eu quero reunir algumas poucas palavras para que você possa pensar durante esse tempo de Páscoa. A primeira palavra, como a gente já diz, Páscoa é tempo de esperança. Esperança de que o sofrimento não é capaz de roubar o sentido da nossa vida. Páscoa é tempo de recomeçar, porque a gente percebe que a vida é sempre renovada na presença do Senhor. Páscoa é tempo de pensar e viver toda a liberdade que a cruz do Evangelho pode produzir nas nossas vidas. Essas três palavrinhas que eu queria que você guardasse e meditasse nesses dias. E eu queria terminar lendo um texto bíblico com você. Eu marquei o texto aqui de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 20. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que aquele dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. Cristo se apresenta de uma forma tão surpreendente, como um pão e como um vinho. Às vezes a nossa fé se torna tão teórica, às vezes a nossa fé se torna tão especulativa. A verdade do Evangelho precisa ser devorada.
Não vai existir esperança durante a pandemia se você não estiver devorando o verdadeiro Cristo. Não vai existir liberdade na pandemia se você não estiver bebendo do sangue de Cristo. Não vai haver amor, paz, relacionamentos saudáveis e tudo que são decorrentes dessas palavrinhas que a gente conversou, se a gente não estiver cumprindo essa orientação de comer do pão e de beber do vinho. A analogia de que o verdadeiro evangelho precisa fazer parte das nossas moléculas, do nosso sangue, precisa se misturar ao nosso cheiro, ao nosso sabor. O evangelho precisa fazer parte de quem a gente é. Por isso, nessa Páscoa, eu desejo que você coma do verdadeiro pão e beba do verdadeiro vinho. Que Deus te abençoe e feliz Páscoa.